Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Toda honra e toda glória ao nosso Criador pelo tema de hoje, pela palavra de hoje. Na sua segunda parte, anote, a ministração dos anjos de Deus é uma realidade. Vou repetir. A ministração dos anjos de Deus é uma realidade. Em o nome de Jesus. Parte 2. É muito importante que você entenda o processo angelical. Conheça na sua vida. Porque todas as vezes que você tem uma situação na tua vida, todas as vezes que você ora a Deus por um problema, por uma necessidade, entenda, você não vai estar só. Adiante de ti, Deus vai enviar um anjo para te servir. E eu creio nessa proteção. E recebo você também crendo. Quanto mais você crer, mais você vai ver a ministração dos anjos de Deus na tua vida. São eles que Deus envia para te servir. São eles que Deus envia para te servir na tua família, nas tuas finanças, para abrir portas para você. São os anjos que ministram até pessoas para te ajudar. Amando de Deus. Você está resolvendo uma situação e você está ali orando ao Senhor. Meu Deus, como está complicada essa causa para resolver. Aí surge uma pessoa. Depois até você diz, olha, você foi um anjo na minha vida. Mas isso aí é resposta da tua oração. Você orou ao Senhor e Deus colocou anjos para ministrar, até pessoas para te ajudar. Que é também um anjo vestido o quê? De carne. Diga, eu recebo essa palavra. Porém, essa ministração toda de anjos na sua vida, eles só vão ministrar, eles só vão te servir, se há um conhecimento da sua parte acerca deles. É necessário que você conheça esse processo angelical. É necessário que você ande na palavra do Criador. Para você ter o serviço angelical, você precisa conhecer. Você precisa dar ouvidos à voz de Deus. Ouvir com o ouvido e ouvir com o coração. É por isso que o apóstolo Tiago diz que nós temos que ouvir a palavra de Deus e ser o quê? Praticantes. Ouvir com o ouvido e ouvir com o coração. E andar nessa palavra que você está recebendo. Aí você recebe a ministração dos anjos de Deus. É necessário que você tenha consideração, que você escute a Deus quando vem a palavra, porque esses anjos são totalmente obedientes à voz de Deus, às ordens de Deus, à palavra de Deus. Então, se você escuta, ouve com o ouvido e com o coração, eles vão ministrar para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Para a palavra de Deus se cumprir na sua vida, você precisa estar ouvindo com o ouvido e com o coração, mas escutando mesmo, vivendo esse conhecimento em um nome do Senhor Jesus Cristo. Para que você entenda melhor tudo isso que eu estou falando, nesse princípio da segunda parte, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 23, verso 20. Êxodo 23, 20. Abra sua Bíblia em Êxodo. Vamos lá. O que você vai ler aqui em Êxodo, capítulo 23, verso 20, são palavras dadas por Deus a Moisés. Moisés precisava libertar o povo do Egito e veja o que Deus realizou. Olha o que Deus fez. Moisés não tinha espadas, não tinha lanças, ele só tinha Deus. Mas quem tem Deus tem tudo. Você que me ouve aí do outro lado, meu irmão,
Quem tem Deus tem tudo. Pastor, estou numa situação para resolver que eu não tenho condições de arrumar um advogado. Mas eu não tenho condições de arrumar um advogado. Eu recebo que Deus vai fazer justiça ao teu favor. Ele será a tua defesa nessa situação. Aqui sobre a terra. Pastor, não tem. Então você está numa situação parecida com a de Moisés. Moisés não tinha espada, não tinha lanças. Ele só tinha Deus. Mas quem tem Deus tem tudo. Tem pessoas que têm recursos financeiros e pode contratar um advogado. Eu não sei por que eu estou falando isso. E de repente você não tem. Pastor, eu vou entrar nessa situação sem advogado. Eu recebo você tendo causa ganha. Porque quem tem Deus tem tudo. E eu recebo Deus através de seus anjos ministrando a teu favor. Você que me ouve aí do outro lado, em o nome do Senhor Jesus. Ao ponto da outra parte falar, e você não trouxe seu advogado? Não. E você vai entrar sem advogado? Eu vou entrar sem advogado. E recebo os anjos de Deus ministrando a teu favor, meu irmão. Você que está aí do outro lado, me ouvindo nesse momento. Recebo. Olha só, que tremendo que nós vamos ler aqui, declaro todos com a mente de Cristo. Êxodo, capítulo 23, verso 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Louvado seja. Então essas palavras foram dirigidas a Moisés, que precisava libertar um povo, amando de Deus. Você pensa o quê? Quando o mar vermelho se abriu, aquilo foi serviço de quem? De anjos amando de quem? De Deus. Meus irmãos, Deus faz tudo aqui sobre a terra por meio dos seus anjos. Sempre foi assim e sempre será. Um só anjo tem poder de fazer muitas coisas. Muita atenção. Você que me ouve aí do outro lado, meu irmão, e você que está aqui abençoado de Deus. Um só anjo tem poder de fazer muitas coisas. Um só anjo tem capacidade de estremecer a terra, se tiver que estremecer. Se tiver que estremecer a terra, um anjo só resolve. E eu vou te fazer entender isso rapidinho. Mantenha a sua mão aqui e coloca aqui no telão, por favor, Isaías. Tem aí Isaías 37? Isaías 37, 36. Olha só. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram o quê? Cadáveres. Então um só anjo matou 185.000 homens. Um só. Então, um só anjo tem poder de fazer muitas coisas. Umzinho. Se Deus quiser estremecer qualquer coisa, um só já resolve tudo. Imagina milhares e milhares. Muitos outros. Eu te declaro com a mente de Cristo em nome de Jesus. Seguindo aqui com a leitura, o verso 20 uma vez mais. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o quê? O meu nome. Por que a palavra fala dessa maneira, pastor? Que eu não posso ser desobediente ao anjo aqui. O que isso significa? Nos explique. Porque no anjo estava a palavra de quem? De Deus. E os anjos são muito fiéis à vontade de Deus, às ordens de Deus. Então Deus falou, Moisés, é importante que você não se rebele, que você obedeça o anjo. Porque o que ele vai falar, ele não vai falar por ele mesmo. Ele está trazendo as minhas ordens.
Lembra que no Salmo 91 Deus fala que os anjos ministram segundo as ordens dele, do Criador? Então os anjos não estão aqui por vontade própria. Eu estou passeando aqui porque não tem nada para fazer lá no céu. Não, todos eles executam o seu serviço aqui amando de Deus. Ninguém está de férias no sentido dos anjos. Tudo aqui é orquestrado por Deus. Tudo aqui é feito por ordens do Senhor. Digo, receba esse entendimento. Você que participou da primeira parte, esse serviço só acontece segundo a dedicação que você tem a Deus. Se você escuta mesmo a voz de Deus. Se Ele é o teu refúgio, se você faz do Altíssimo a tua morada, busca mesmo, você vai ter o serviço dos anjos. Amém? Não é quando você busca de vez em quando que você é servido pelos anjos de Deus. Não é quando você, hoje eu quero. É quando você tem compromisso com Deus. É quando você tem conhecimento desse processo angelical. É quando você anda na palavra. É quando você está escutando a voz de Deus, em obediência à palavra de Deus, que você tem o serviço dos anjos. Outro detalhe. Você, quando está sendo ensinado por Deus, você não está vivendo mais o tempo da ignorância. Quando Deus fala de perdão, limpa o seu coração do ódio, da ira, avareza, você não está mais vivendo no tempo da ignorância. Então é muito importante você estar atento a isso também. Porque os anjos são muito obedientes à palavra de quem? De Deus. Então se você é uma pessoa que está desejando o mal dos outros, ao desejo que essa pessoa sofra, que ela morra, então você vai perder o serviço angelical na sua vida. Porque essa maldade que você tem, essa raiva que você carrega, não representa a vontade de quem? De Deus. Como também a avareza não representa a vontade de Deus. Então, se você é uma pessoa que não semeia, a palavra de Deus ensina para semear. Então, se você não planta, você não tem nada para colher. Os anjos são obedientes ao ensino de Deus. Então, temos que estar atento a isso. Espera aí, eu já fui alertado sobre isso. Como é que os anjos vão ministrar na minha vida se eu estou desejando mal na vida dessa pessoa? Como é que os anjos de Deus vão ministrar prosperidade na minha vida se eu sou uma pessoa de coração avarento? Uma pessoa de coração duro, coração fechado. Eu não abro o meu coração para a voz de Deus. Já tivemos na igreja várias pregações para eu limpar meu coração dessa situação e eu continuo com raiva dessa pessoa, eu continuo com ódio dessa pessoa. E semana passada eu pedi até a morte dessa pessoa, pastor. Eu falo mesmo. Pedi mesmo a morte. Então, como é que os anjos vão te servir se você está com um sentimento que não representa a vontade de quem? De Deus. Os anjos são fiéis à vontade de quem? De Deus. E você já foi ensinado que você deve limpar o seu coração. Bem-aventurados limpos de quê? Esses verão a quem? A Deus. Aqui sobre a terra você vai ver o serviço dos anjos. Agora vamos concluir aqui essa leitura. Guarda-te diante, voltando aqui às considerações de Êxodo 23, 21. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Está vendo? A proteção, a defesa de Deus. Porque o meu anjo, olha só, porque o meu anjo irá diante de ti. Até aqui é suficiente. Deus vai colocar um anjo para te proteger. Amém? Abençoado, tem anjos adiante de você e na tua retaguarda. Olha o que diz o Salmo 91 para remir o tempo. Coloca aqui no telão o Salmo 91. Para confirmar as palavras que foram ditas aqui. Pois disseste, o Senhor meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tu o quê? Morada. Quando você faz de Deus o teu refúgio, a tua morada, é porque você escolheu andar na vontade de quem?
E Deus, não, agora eu quero escutar, eu quero obedecer. O que é que acontece? Nenhum mal te sucederá. Está vendo? Praga nenhuma chegará ao quê? À tua tenda. Mas existe um fazer. Existe um viver. Existe um fazer, meu irmão. Não é assim de qualquer jeito, não. Temos que fazer alguma coisa para receber esse serviço. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Tem mais? Só foi até aí? Mas tem mais. Em casa você lê, tá? É muito importante esse Salmo 91. É uma provisão muito linda, quando a gente faz do Altíssimo o nosso quê? Refúgio. Uma outra evidência também muito importante, Salmo 34. Coloca aqui no telão, Salmo 34, verso 7. Olha só. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está vendo? Daqueles que têm consideração a Deus, temor a Deus, que está escutando a voz de Deus, recebe o serviço dos anjos. Ao nosso redor, há anjos por toda parte. Por exemplo, quando você entra no teu carro, quando você pensa que está só, ali tem um anjo contigo, para te livrar, para te proteger, em nome de Jesus. Porém, deve haver uma busca a Deus, é necessário que exista no teu coração um fazer, você tem que escutar, tem que haver uma obediência em você, e sinceridade. Aí, havendo essa sinceridade, os anjos vão ministrar para que se cumpra a palavra do Senhor na tua vida. Amém? E o capítulo 34 do Salmo, verso 7, é uma promessa. Eu recebo você tendo amor a Deus, um contato constante com Deus, uma submissão à palavra de Deus, para que você receba o serviço dos anjos na sua vida. Os anjos não vão ministrar na vida daquele que não escuta a sua palavra. Que isso fique bem claro. Olha o que diz aqui Daniel 10:12. Coloca aqui no telão uma evidência que mostra claramente que deve haver um relacionamento da sua parte com Deus para você receber o serviço, a ministração dos anjos de Deus. Daniel 10:12. Então me disse, o anjo falou para Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender o que? A palavra de Deus, e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. É por isso que eu falei aqui, no momento do louvor, antes do louvor mesmo, que você deve estar em contato constante com Deus, que você deve estar confessando Deus o tempo todo na sua vida, porque se você confessa o nome de Deus, esse Deus vai te confessar diante dos seus anjos. Amém? Então, quando você pratica a palavra, tem comunhão com Deus, olha só, você se colocou a falar com Deus, Daniel. Você reconheceu, você foi humilde. Nessa vida eu preciso da força de Deus. Nessa vida, sem ti, Senhor, não sou nada. Me ajude. Foi o que ele fez. Ele se colocou dessa maneira. Então, essas palavras foram ouvidas por Deus. Essa humildade foi atendida por Deus. E o anjo falou, tuas palavras chegou ao Senhor. Observe, veja bem, esteja atento que você está lendo aqui, abençoado. Todas as pessoas que a gente vai ler na Bíblia, elas estavam em comunhão com Deus, para que os anjos aparecessem. Elas estavam em relacionamento com Deus. É dessa maneira que você vai ter o serviço dos anjos. É você aplicando, é você tendo compromisso com esse Deus. Uma outra evidência que confirma isso também que nós estamos lendo aqui em Daniel, está em Lucas. Um outro exemplo importante, capítulo 1, verso 8. Lucas 1, 8. Abra sua Bíblia em Lucas, olha só. Lucas 1, 8.
Anote num caderninho, abra a sua Bíblia para você não perder o hábito de saber onde está escrito. Tá, abençoado? Veja que antes da ministração de anjos chegar a esses homens, existiu nesses homens um fazer, uma busca sincera a Deus. Teve oração da parte dessas pessoas. Por isso falamos antes do seminário que nós estamos realizando, é por isso que eu trouxe o tema Creia na Força da Oração. Para que você entenda melhor esse tema, você precisa escutar o tema que está na internet, na livraria, Creia na Força da Oração. Olha só, Lucas capítulo 1, verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele, diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias era a pessoa que estava aqui no templo em oração. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas. Vai vendo, hein, meus irmãos? Não temas. Porque a tua oração foi o quê? A tua oração foi o quê? Ouvida. Vai vendo. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João Batista. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Então, aqui está falando do pai de João Batista, que, exercendo as suas funções de servo, em oração ali, ele recebeu a ministração de quem? Dos anjos de Deus. Mas o que é que ele estava fazendo? Ele estava o quê? Orando. E o anjo é bem claro: olha, as tuas palavras chegou ao Senhor. Está vendo a importância de você estar falando com Deus? Rogando ao Senhor, conversando com Deus. Tem pessoas que pensam que em graça não precisa ter compromisso com nada. Você que está aí do outro lado se engana, está sendo enganado por outras pessoas que pregam esse tipo de mensagem. Que em graça você não precisa fazer nada, porque você já é abençoado e filho. Zacarias também era filho de Deus e estava em comunhão com Deus. Daniel também era filho de Deus e se colocou diante de Deus humildemente para reconhecer que dependia de quem? Do Senhor. Que história é essa? Ah, eu já sou predestinado, já sou salvo, eu sou filho. E porque é filho não precisa fazer nada não, é? Está errado isso aí. Engana-se quem pensa dessa maneira. O apóstolo Paulo ensina, irmãos, nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nós temos que nos revestir como eleitos de Deus. E como é isso? Aí Paulo explica, você tem que ser uma pessoa de misericórdia, você tem que ser uma pessoa de bondade. Isso é se revestir como eleito de Deus. É andar na palavra, ser uma pessoa que libera o perdão, uma pessoa que se aparta do mal, que se aparta do ódio, que se aparta da raiva, da vingança. Irmãos, busquem o alimento para o espírito de vocês, louvem a Deus, cantem para Deus, estejam sempre em oração. Não pode faltar oração na vida de vocês. Pastor, e aonde está escrito tudo isso que o senhor está falando agora? Em Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao 17. Anote para ler em casa, está aqui no telão também. Ó. Tudo isso que eu estou falando para vocês, está lá em Colossenses. Paulo aplica esse ensinamento. Irmãos, a gente tem que se aplicar muito à oração. A gente tem que se aplicar a buscar o conhecimento. A gente tem que fazer como Daniel fez. A gente tem que fazer como Zacarias fez. O pai de João Batista, que se colocou a orar ao Senhor. E teve a ministração dos anjos de Deus. Amém, abençoados? O serviço de anjos
é real, é uma realidade. Vamos ver agora a ministração dos anjos na vida do apóstolo Paulo. Primeiro o apóstolo Paulo explica para a igreja, olha, eles estão aí. Eles estão aí. Abençoados de Deus, do mesmo jeito que existe muita gente sobre a terra, existem muitos espíritos, muitos anjos no mundo espiritual para nos servir. Tem momento que você se põe a pensar, meu Deus, como tem gente nesse mundo. Não é verdade? Como tem gente nesse mundo, como esse mundo é grande, como tem gente. Você acha que só tem um tantinho assim de anjo, é? Tem muito espírito colocado por Deus para ministrar o nosso favor aqui sobre a terra. Não é coisa pouca não, é muita coisa. A gente vai aprender mais adiante sobre a hierarquia dos anjos. Existem autoridades, várias autoridades na hierarquia dos anjos. É uma coisa linda. Da mesma forma que você fica admirado, meu Deus, como existe gente, povo nesse mundo, há também muitos anjos. Milhares e milhares e milhares e milhares. Ao nosso serviço, quando andamos na sua palavra e executamos ela em nossa vida, escutamos com o ouvido e com o coração, em o nome de Jesus. Olha que forma linda Paulo fala acerca dos anjos em Hebreus 1,14. Existem detalhes importantes aqui nessa leitura, que eu recebo e declaro a você com olhos iluminados, para entender. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Uma vez mais do comecinho. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço. Os anjos são espíritos ministradores enviados ao nosso quê? Favor. Quem envia? Deus. É Deus que envia. Conclusão do verso. A favor dos que hão de herdar o quê? A salvação. Então, nem todos vão tomar posse desse serviço. Só aqueles que estão herdando a salvação. Declaro você com a mente de Cristo. Só aqueles que se convertem ao Senhor. Os que tomam posse que o Cordeiro já tirou o pecado do mundo. Só aqueles que andam sobre a terra com conhecimento que já são salvos. Aqueles que têm o conhecimento dos benefícios da cruz. Daqueles que estão herdando a salvação. Herdando o conhecimento do benefício das coisas feitas por Jesus. Amém? Por exemplo, suponhamos que você é herdeiro de uma propriedade, de um terreno, de uma casa. Enquanto você não sabe, você herda essa casa, você herda esse terreno, você não herda, mas você é herdeiro. Mas enquanto você não tem conhecimento, você não toma posse dessa herança. Mas você é herdeiro dessa terra, você é herdeiro dessa casa. Então a gente só herda o serviço de anjo quando a gente tem conhecimento do reino de Deus, da graça de Deus, do compromisso que a gente deve ter com o Criador. Amém? Aí a gente herda. Enquanto você não conhece esse processo angelical, enquanto você não tem compromisso com Deus, não escuta, você não tem o serviço dos anjos. Não há ministração. A ministração é para quem está herdando a salvação. Amém? Tomando posse do conhecimento das coisas feitas por Deus em sua vida. Que isso fique bem claro. Paulo aqui traz para a igreja, olha, tem anjos, espíritos enviados por Deus. Ele desfrutou dessa ministração de anjos. E veja o que ele estava fazendo nesse momento para receber o serviço dos anjos. Atos 16, 25. Vamos a Atos 16, 25.
São muitos versos, então vá anotando aí e acompanhando atentamente, tá? Para que você entenda todo esse processo angelical, para você desfrutar, você precisa conhecê-los. E assim diz o livro de Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, ao Criador. Do mesmo jeito que ele ensinou para a igreja, aos Colossenses: olha, busquem o alimento e procurem cantar os salmos para Deus. Então, ele pegou a experiência dele e lá na frente ele pregou. Amém, abençoados? Paulo foi muito fiel a tudo que ele recebeu de Deus, a toda a provisão que ele recebeu. Ele foi fidelíssimo. E as coisas vão se encaixando. É muito lindo a referência que eu dei para vocês de Colossenses 3. E ele fala: olha, busca o alimento e procura cantar os salmos. Cantem para Deus. Por que isso? Porque ele desfrutou desse benefício na vida dele. Ele teve a experiência. Olha, teve um momento na minha vida, Irene, que eu estava orando, Paulo, eu estava cantando com si. Veio uma ministração linda na minha vida. A comunhão é providência. Amém, meus irmãos? Então, você que não ora, que não louva, que não medita na palavra, está perdendo uma grande ministração de anjo na sua vida. Está perdendo uma grande ministração. Você que não conversa com Deus. Ah, pastor, mas às vezes eu estou num transporte coletivo. Conversa com Deus na mente. Pastor, às vezes estou dentro do meu carro. Abaixa o volume do que você está ouvindo, ou coloca ali um louvor e sai cantando, e sai conversando com Deus e agradecendo. Tu és grande, Tu és maravilhoso. Oh, meu Deus, obrigado, meu Criador, por esse dia. Obrigado pelos livramentos. E você ali dentro do seu carro, agradecendo e ouvindo, cantando para Deus. Amém? Isso é bom demais. Olha só aqui, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Isso aconteceu através de quê? Dos anjos de Deus. Porque Deus dará ordem aos seus anjos para que ministre ao nosso favor. Está vendo? Ao nosso favor. Para que te guardem todos os teus caminhos. Então, Deus dá ordem. Vai lá, ó, ministra no caminho dessa pedra viva, desse eleito de Deus. Uma outra evidência, ainda aqui em Atos, Paulo tomando posse da proteção dos anjos de Deus. Atos 27, 22. 27, 22. O texto e o contexto aborda aqui que Paulo estava em um naufrágio, em uma tempestade, em um momento difícil. E veja o que Deus fez para tranquilizar o coração do seu servo, do seu escolhido, do seu filho. Atos 27, 22. Mas já agora, Paulo falando para todos que estavam com ele também, naquela mesma embarcação. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu sou e a quem sirvo, esteve o quê? Comigo. Você está prestando atenção no que você está lendo? Eu estou recebendo essa ministração, mas é do Deus que eu sirvo. O nosso compromisso com Deus não pode ser de vez em quando. Não é agora eu estou com vontade, agora eu quero, agora eu vou. Ou só quando você está precisando. Ah, resolveu? Então beleza, não precisa ir mais lá congregar, não precisa mais buscar nada. Não é assim que funciona. O Deus a quem sirvo, servir é compromisso, é lealdade a Deus.
Eu recebi o serviço dos anjos, do Deus que eu sirvo. Vai vendo, hein? Do Deus que eu sirvo. Tem um fazer. O homem buscava Deus. O homem Paulo buscava as coisas de Deus. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, que palavra forte, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Sempre vem assim. É preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Veja que Deus coloca até pessoas para estar com você. Lembra que eu falei isso no princípio? Estou confirmando com a Bíblia. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Graças a Deus. Amém? Aqui sobre a terra, Deus utiliza anjos para tudo que Ele faz. Quando você ora por saúde, você vai receber ministração de anjos. Quando você ora pelas suas finanças, serviço de anjo. Quando você ora pela sua vida sentimental, é os anjos também. Você que está aí do outro lado. Não é para um anjo, não é para uma imagem de gesso, com um nome tal, que é padroeiro dos solteiros, que você tem que pedir. É para Deus. Conversa com Deus, porque tem anjos na hierarquia para ministrar um abençoado ou uma abençoada para a tua vida. A Bíblia conta exatamente isso. Isaac precisava de uma esposa. Aí Deus falou: anjo, ministra uma mulher na vida dele. Isso está descrito em Gênesis 24:7. 24:7. E você pode acompanhar também na sua Bíblia junto comigo. Olha só, 24:7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, é que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que há de prescender, e tomarás de lá esposa para o seu filho. Amém? Então veja que até nessa parte da nossa vida tem anjo para ministrar. Então quando você ora ao Senhor pela sua saúde, Deus vai enviar o quê? Anjos. Quando você ora pelas suas finanças, Deus vai enviar o quê? Anjos. E pela sua vida sentimental, anjos também. Amém? Amém. Para que prepare essa pessoa para os seus caminhos. Vejamos agora a ministração dos anjos na vida do Senhor Jesus. Começando por Mateus, capítulo 1, verso 18. Mateus 1, 18. E assim diz Mateus: serviço dos anjos agora na vida do Senhor Jesus. Capítulo 1, verso 18. E começa assim Mateus, livro histórico 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Está aqui uma situação que a medicina, a ciência, não alcança explicação. Porque nós estamos diante aqui de um milagre realizado por quem? Por Deus. Por aquele que faz a estéril dar luz, ser mãe de muitos filhos. Para um Criador que nada demasiadamente é impossível para Ele. Porque o natural é a união do homem com a mulher para justificar uma gravidez. E aqui não foi dessa maneira. Então essa mulher recebeu um milagre de quem? De Deus. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu o quê? Em sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito o quê? Santo, ou seja,
é obra de Deus. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus convosco. Seguindo, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu o quê? Sua mulher. Até aqui. Um outro detalhe muito importante, a ideia da virgindade perpétua de Maria é um pensamento católico, que não está na Bíblia, tá? Existe esse pensamento. Maria não foi a vida toda virgem. Por quê? A Bíblia nos ensina, e isso é bíblico, que depois o Senhor Jesus teve muitos irmãos e irmãs. Então, esse pensamento de virgindade perpétua é um pensamento, é uma ideia católica. Quem aqui já foi católico sabe disso, que lá as pessoas carregam esse pensamento. Não, ela é a Virgem Maria, mas ela não foi a vida toda virgem. Depois ela teve relação sexual com o abençoado José. E para que fique como conhecimento, anote aí, Mateus, tem Bíblia para isso, né? Capítulo 13, do verso 53 ao 58. Lá fala que o Senhor Jesus teve outros irmãos e irmãs. Agora veja o que acontece quando nasce o Senhor Jesus. E assim diz Lucas, livro histórico, capítulo 2, a partir do verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de alegria, boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que lindo isso. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia, o quê? Celestial. Então, vai imaginando aí, ó. Veio um e depois se aproximou milhares de anjos, uma milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A quem Ele quer bem. Tem pessoas que no momento da dificuldade, da tribulação, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, ela chega a falar por falta de sabedoria. Parece que Deus não quer a minha felicidade. Parece que Deus não me quer feliz. E não é possível, meu Deus do céu. Eu resolvo uma situação, aparece outra. Parece que Deus não me quer feliz. Só pode ser isso. O que diz aqui? Verso 15. E ausentando-se deles os anjos, para onde? Para o céu, diziam os pastores, uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Louvado seja Deus. Amém? Uma outra narrativa da ministração dos anjos na vida do Senhor Jesus está em Mateus 26, 53. Mateus 26, vamos lá, 26, 53. E assim diz Mateus, capítulo 26, a partir do verso 53. Então Jesus lhe disse, o Senhor Jesus estava aqui para ser preso.
Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai? E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões o quê? De anjos. Mais de 12 legiões o quê? De anjos. É aquilo que eu falei no princípio. Se um anjo já faz muita coisa, imagina milhares e milhares. Uma legião de anjos tem aproximadamente 6.000 soldados. E sendo 12, vai dar 72.000 anjos. É muito soldado celestial, é muito servo de Deus que iria estar naquele momento ali servindo ao Senhor Jesus. Então essas são as palavras do Senhor Jesus aqui. Um outro exemplo de serviço angelical na vida do Senhor Jesus está em Marcos, capítulo 1, verso 12. 1:12. Marcos 1:12. E começa assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém, abençoados? Então, aqui nós temos exemplos na Bíblia, que o Senhor Jesus foi servido pelos anjos de Deus. E na parte 3 tem mais. Na próxima reunião a gente prossegue, a gente continua falando a respeito da ministração dos anjos de Deus, que é uma realidade, existe ao nosso favor, em o nome do Senhor Jesus. Vamos estar de pé e vamos orar também, como os exemplos que a gente viu, e chamar a existência, conversando com Deus, o serviço dos anjos. Como é maravilhoso, meu Deus, como é maravilhoso estarmos aqui recebendo esse tema tão importante, esse tema tão providencial. Como é bom o conhecimento, os olhos iluminados. Hoje aprendemos um pouco mais, Senhor, sobre a ministração dos teus anjos. E oramos a Ti nesse momento, Senhor. Rogamos ao Senhor, solicitamos ao Senhor a Tua proteção. Solicitamos, meu Deus, a Tua ajuda. Solicitamos, meu Deus, o serviço dos Teus anjos. Recebemos o serviço dos Teus anjos, Senhor. Solicitamos que o Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, venha colocar, meu Deus, anjos ao nosso serviço. Em serviço de nossas finanças, a serviço da nossa saúde, Senhor. Eu recebo anjos ministrando na minha saúde. Declare isso, abençoado. Eu recebo anjos, amando de Deus, ministrando em minha saúde. Eu recebo anjos, amando do Senhor, ministrando em minha família, em minha casa, no meu trabalho, Deus, em minhas finanças, em minha prosperidade. Converse com Deus, abençoado. Como Daniel, que aplicou o seu coração a conversar com Deus. Como Zacarias também, pai de João Batista, que servindo a Deus ali orava ao Senhor. E enquanto ele orava, ele teve resposta. Eu recebo, Senhor, por Tua bondade, meu Criador, por Tua misericórdia, o Teu povo também. Porque o povo mudou, mas o Deus é o mesmo. O serviço angelical é o mesmo. Agora somos nós, os da fé, os conhecedores das verdades que libertam, os que herdaram o conhecimento que o Cordeiro tirou o pecado do mundo, que pela graça sois salvos. Você tomou conhecimento que todo mal foi destruído. E eu recebo Deus enviando
esses espíritos ministradores ao teu favor. Naquilo que você vai resolver essa semana, coloque diante do altar de Deus essa questão que você vai resolver essa semana. E com detalhes. Ah, mas Deus sabe o que está na minha cabeça. Não. Não devemos caminhar sobre a terra com esta ignorância no coração. Sim, Deus sabe, mas Ele tem prazer em nos ouvir. Esse pai quer ouvir o seu filho falar com ele, e você é esse filho. Deus quer receber as tuas palavras, a tua necessidade, a tua palavra de amor, de carinho, de reconhecimento que depende dele. E tudo isso é do seu conhecimento. E devemos estar conversando sempre com Deus, em o nome do Senhor Jesus. Colocando diante dele as nossas petições, as nossas necessidades, para que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração. Recebo, Deus, os teus anjos ministrando e abrindo caminhos para nós, ministrando justiça, cura, saúde, ministrando trabalho para esse que está desempregado, Senhor. Livrando esse teu filho de acidentes, de maus negócios, da maldade do homem que está lá fora por não ter o alimento no espírito, Senhor. Um pedaço de carne que está desgovernado, às vezes com uma faca na cintura, uma arma. Então nos livra, Senhor, dessas pessoas. Nos protege, Deus, em um nome do Senhor Jesus. Converse com Deus, fale com Deus. E é como Ele te ensinou. Se você faz de mim o teu refúgio, praga nenhuma chegará em tua vida, em tua casa. Mal nenhum, porque eu darei ordem aos meus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Então faça a sua oração ao Senhor. Recebo, Deus, muitos testemunhos. Recebo muita provisão. Milagres de cura, de justiça, de felicidade no casamento, de transformação na vida dos filhos, do marido, da esposa, no trabalho, livramento, proteção diante das perseguições, um rendimento maior financeiro, uma prosperidade sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. E tudo mais que esse coração
que esse teu filho colocou diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Bem-aventurados somos por estarmos refugiando no Senhor, fazendo do Altíssimo a nossa morada. Uma vez mais, obrigado, Deus. Se hoje eu estou aqui nesse púlpito, é graças à ministração dos teus anjos. Se esse povo está aqui, é graças ao serviço dos teus anjos. Porque aqui sobre a terra, tudo que o Senhor realiza é por meio de anjos. É acertado, é resolvido, é consertado, tudo através dos teus anjos, em o nome do Senhor Jesus. Eu recebo você desfrutando de dias melhores, mediante as ordens de Deus, que eu recebo que está acontecendo a teu favor, através dos anjos do nosso Criador. Louve a Deus com as suas palmas bem forte. Recebo a ministração dos anjos de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.